Da 2024 é Rafael Veiga. Aquele futebol, veja só, Rafael Veiga, jogador que tem nível de seleção brasileira, que é uma peça fundamental nesse esquema do Abel, é um articulador, um cara que aproveita a bola parada, se apresenta para fazer gols também. Este ano ainda não desenvolveu aquele futebol do ano passado, das últimas temporadas do Verdão, e muitos estão questionando qual seria o motivo dessa perda de espaço e até de produtividade do Veiga, hein, Dedê? O Luan Santana, eu acho. Calma, que não é o Luan Santana, ele é só o cunhado. É muito show, pai. Não, é brincadeira. O Veiga é só uma brincadeira. De verdade, é só uma brincadeira. Porque depois amanhã tá todo mundo... não, é só uma zoeira, só. É uma brincadeira, só pra descontrair. Só pra descontrair. Não, acho, sim, que o Veiga não tá no seu melhor momento, mas também não acho que ele tá no seu pior momento. Não acho que ele está no seu pior momento. Eu não acho que a crise técnica do Veiga ela é tão gritante assim como as pessoas estão falando. Em alguns dos últimos jogos, por exemplo, ele deu assistência para os seus companheiros. Ele pode ser que ele não esteja jogando o fino da bola, mas ele é muito participativo. Então isso mostra a personalidade do Veiga, porque ele não se esconde do jogo. Na sexta-feira, se eu não me engano, na sexta-feira a gente falou do clássico, que ia ser segunda-feira. E eu falei com você, Loirão, eu acho que você vai lembrar. Eu falei assim, eu não sei se é o jogo dele querer ficar fora, o jogo do São Paulo, porque o Abel tinha falado que ele estava cansado. Ele jogou o tempo inteiro, não foi nem substituído. Que o Abel estava falando, a culpa é minha, porque ele está cansado, e eu estou colocando ele para jogar e tal. Eu falei, eu não sei se o jogo clássico, que era contra o São Paulo, é o jogo que ele vai querer ficar fora. Tanto é que não ficou fora. Então isso fala muito da personalidade do Veiga, porque qualquer outro jogador oscilando ou jogando mal do jeito que, teoricamente, as pessoas estão falando, que eu não acho que ele está tão mal assim, ele teria ficado fora, teria dado lugar para outro. Então, eu acho que o Veiga está passando por uma oscilação técnica, mas também não é tão gritante assim, não. Chico Garcia, será que amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele pode ser poupado por Abel Ferreira? Porque o Abel diz que a culpa é do treinador que escala o Veiga sempre, mesmo ele estando cansado e até exigido na maior parte das partidas. O Palmeiras contratou um jogador para ser a alternativa ao Veiga, que é o Rômulo, mas não sei se ele está pronto ainda dentro dos processos que o Abel coloca dentro do time, a adaptação ao elenco, ao sistema tático, né? Ele refere muito a Aníbal Moreno, que chegou e realmente foi um cara muito acima da média em todos os quesitos, por isso é titular, mas não é todo mundo. O Flaco Lopes demorou um ano, por exemplo, ou até mais, para poder se afirmar no time. Mas eu queria propor um debate aqui. Eu acho que a gente está no 4º mês do ano e a gente está vendo... com exceção do Atlético Mineiro, que talvez seja uma exceção física, inclusive, e que tem elenco para poder jogar em alto nível, mesmo que você troque uma peça ou outra. Mas eu não vejo... E bate. Esse time do Galo bate. Tem saúde para isso. Mas eu não vejo ninguém sobrando no futebol brasileiro nesse momento. E ontem o Renato Gaúcho, por exemplo, deu a desculpa de, em 3 competições, estar preservando e avisou, não esperem bom futebol. O Palmeiras não está jogando um futebol vistoso. E o Palmeiras, a gente sabe a capacidade que tem. E aí, quando você vê, em abril, um jogador como o Veiga, visivelmente desgastado, outros jogadores sofrendo. São Paulo, então, nem se fala, né? Hora concurso, assim, em lesões e desgastes. O Zé Rafael também, que está com problemas. Então, eu acho que a gente tem que repensar, gente. Acho que a gente tem que chegar a uma conclusão de que o nosso calendário ele está triturando a qualidade do nosso futebol, inclusive de bons jogadores. No caso do Veiga, que não consegue ter um alto nível. Daqui a pouco, se ele descansar 10 dias, uma semana, ele vai conseguir voltar a ter o futebol de 3 em 3 dias, com viagens, logística, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, talvez não seja possível, talvez. Agora, será, Capelanes, que o fato do Palmeiras ser o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, são 4 rodadas apenas, mas será que não passa também por essa crise técnica do Veiga, que é um jogador que se aparecesse mais, talvez abasteceria melhor esse time titular? Eu vou um pouco na contramão e eu vou explicar o porquê. Sabe por que dá a impressão, e eu concordo até que o Veiga ele caiu um pouco de rendimento, mas dá essa impressão, olha, o Veiga parou de jogar bola? Porque no recorde de 3 anos pra cá, o Veiga é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Mais que Gabigol, mais. Mais que Arrascaeta, mais. Mais que qualquer outro... Opa, decisivo. Jogador impipocável. Jogador que no momento de decisão chama responsabilidade. Impipocável. Tem jogador pipoqueiro. Tem jogador pipoqueiro. Tem jogador que na hora da decisão, mesmo com bagagem, não bate pênalti. Tem jogador que é assim. E ele já errou pênalti e continua batendo. E continua batendo. E o Hendrick, quando quis bater recentemente um pênalti, ele falou, garoto,
Eu estou aqui. E eu vou bater. Então, assim, o Rafael Veiga, eu acho que o Palmeiras vem fazendo uma janela muito interessante já a partir do segundo semestre. A gente tem que lembrar que vai chegar o Felipe Anderson, o Rodolfo, o Rômulo não está adaptado ainda. Então, eu acho que conforme essas peças começarem a ganhar uma sequência, e aí bate um pouco nisso que o Chico falou. O calendário, gente, vem cá. Falar de calendário nesse país é algo que a gente já está cansado e não vai mudar. Ponto. Então, treinadores, muitos deles acomodados, mudem um pouco esse discurso, porque muita gente utiliza do calendário apertado para justificar a incompetência do time dentro de campo. Eu lembro a vocês que, recentemente, muitos clubes tiveram 15 a 20 dias de pausa. 15 a 20 dias para não fazerem nada, só treinarem. E os times voltaram ainda pior. Fizeram uma intertemporada. Uma intertemporada em meio à temporada, justamente por causa da incompetência desses clubes que não chegaram longe nas competições estaduais. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: se você conseguir minimamente organizar uma logística para alguns jogadores, não tem que poupar o time inteiro à torta e direito. Poupar um ou outro atleta, Veiga tá cansado, uma semaninha, dá uma respirada, volta bem. Então, eu acho que assim, dá a impressão que a gente potencializa que o Veiga caiu de rendimento, porque de 3 anos para cá ele é o melhor jogador em atividade no Brasil, pelo menos o mais decisivo. O problema é que quando você chega num patamar tão elevado e tão elogiável, você precisa manter no mínimo. É isso. E o Veiga não foi chamado para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Ele foi importante sim no título paulista do Palmeiras, mas aquele Veiga que se multiplicava, vigoroso, que abastecia o ataque, que aparecia na bola parada, esse Veiga, na minha opinião, nesse ano, ainda não floresceu. Tem tempo, a temporada vai até dezembro. Posso ajudar meus amiguinhos? Pode. Posso ajudar meus amiguinhos? Claro. Teacher, vou falar o seguinte, vocês acompanham os jogos assim como eu, certo? Todo mundo já sabe como joga o Palmeiras, certo? E o Veiga jogava em que setor ali? Entre os volantes e os meias, não é isso? Ele flutuava por ali, muitas vezes ele se apresentava na área como um homem surpresa, não é isso? Todo mundo está marcando, irmão. Todo mundo sabe como joga o time do Palmeiras. Todo mundo sabe que ele chega e é decisivo. Então ele vai ter que agora se reinventar junto com o seu treinador. É isso. É simples. Porque o setor ali, até o Corinthians já está com 2 volantes Palmeiras, e 2 meias. Ficou manjado. Não, manjado não. Todo mundo sabe onde ele flutua, irmão. E todo mundo espera. Quando ele está com a bola, tem 2 em cima dele agora. Ele não tem mais essa força, essa arrancada. E ele tinha uma ajuda também, às vezes, quem se aproximava mais dele no meio-campo era o Zé Rafael. Como tá jogando com 2 caras espetados, ele tem que ser mais rápido. Porque ele vai ter que dominar e servir os caras. Antigamente ele pisava, pensava, virava, olhava. Hoje já não tem mais esse espaço. Não é porque ele foi para a seleção, ou não é porque ele está desgastado. É porque o setor onde ele está jogando está muito bem vigiado pelas outras equipes, amiguinhos. Eu não acho. Simples. Não acho. Pra mim é natural. Eu parei pra pensar aqui. A gente pega os principais jogadores do Brasil. Qual nunca oscilou? Todos os jogadores oscilam. A gente tá nessa questão em relação ao Veiga, de que, nossa, o Veiga não tá tão bem, porque... É que a sua régua é o Rames, né? Não. O Veiga... A sua régua... A sua régua pra meia... A sua régua é Igor Coronado. Os caras que trabalham nesse setor é só Uroas tá lá com o Messi. A minha tem o Garro, esse menino que tá... A minha régua tá no DM, Alan Patri. Mas é isso. A gente pega os principais jogadores dos grandes times do Brasil. Os principais jogadores dos grandes times do Brasil. Qual nunca oscilou? Todos os jogadores já oscilaram. O Veiga talvez seja o jogador que menos oscilou nesses últimos... Não. 2019? Vai, respira. Não, o Veiga talvez seja o... Respira. Tava indo bem demais. O único, talvez, seja o único jogador que... Pega um fôlego, pode, respira. Vai fazer isso. Nos últimos anos, seja o único jogador que não oscilou nos últimos 3, 4 anos. Nesse ano... Talvez seja o único jogador que não oscilou. Seja o único jogador. A gente pega Gabigol, que é rei da América, fez diversos gols em finais de E é Libertadores. engraçado que mesmo oscilando, ele não tem um reserva à altura, porque o Rômulo tá chegando agora. O Aníbal Moreno, o Chico foi muito bem. Ele foi uma exceção do Abel de chegar e virar titular, porque é diferenciado. Mas o Abel geralmente fica maturando o jogador, ele tem uma hierarquia lá dentro. Tanto que nós pedíamos o Endrick o ano passado quase que inteiro. O Endrick foi reserva e aí volta naquele jogo do Botafogo, naquele momento, e arrebenta. Então... Em 2022 era o Scarpa, né? Quando ele machuca, o Scarpa assume a posição e é eleito o melhor jogador do Brasileirão, inclusive. E hoje não tem mais. O Scarpa, por exemplo, craque do Brasileirão, que depois voltou da Europa, o começo dele no Galo não foi tão bem. Mas agora tá bem. Sim, mas é normal oscilar. Pra mim é isso. Mas quando o Scarpa foi embora, fala, Ulisses, fala. Tá tudo bem, Ulisses? Bom dia, Ulisses. o Ulisses ainda não falou. É um milagre. Depois de No ontem... dia do trabalhador, ele tá poupando a voz pra narração. Quietinho hoje. Você quer andar à noite? Você quer falar toda hora. Ei, pai, você quer andar à noite? Eu tô aí. Pensei que tinha perdido a voz. Nem o Everton falou ainda. Nem eu, nem o Everton.
Não, o que acontece eu acho assim, essa situação do Ronaldo tá certa. A gente pegou Flamengo e Palmeiras, pegou São Paulo e Palmeiras, e muita gente falou jogo ruim, jogo péssimo. Não. 2-0. Então, mas existe a qualidade dos caras de criar, de jogar, mas de marcar também. Taticamente se encaixa um time em cima do outro, e é isso que o Tite fez, é isso que o Abel fez, é isso que foi feito no Palmeiras e São Paulo. Então tem a dificuldade. Obviamente que o Veiga não vai ter mais a liberdade que sempre teve. O Veiga era o cara, ele jogava mais ou menos igual o Paulinho, lá atrás no Corinthians. Então você concorda com o Ronaldo? Homem surpresa, concordo. Existe uma marcação muito forte. Eu acho que o Veiga não acabou o futebol dele, não está num péssimo momento. Eu tenho outra visão disso aí. Existe um estudo dos técnicos adversários para evitar dele flutuar e dele sobrar essa bola para ele bater a gol. Só que, quando isso não acontece, aparecem outros protagonistas. Caso do Hendrick, caso do Flaco Lopes fazendo gols, né? Caso do Estevão, caso do Luiz Guilherme. Então, o que acontece? Ele é muito marcado. Ele sendo muito marcado, sobra para alguém jogar. E esses meninos que estão na frente estão deitando e rolando. Entendeu? O Veiga está muito pressionado, muito marcado, não tem espaço para ele, mas sobra espaço para os outros do ataque jogar. É assim que eu estou vendo o time do Palmeiras. Agora, quero falar com o Everton Guimarães, porque a gente sabe da importância do Veiga para o time do Palmeiras, é um titular incontestável. Mas não somos nós que estamos dizendo. O próprio Abel reconhece que de outras temporadas não é um grande momento do Veiga. Por quê, hein, Everton? Qual é o motivo? Renata, hoje você está mais palmeirense do que nunca. Sua indumentária combinando com o cenário. Se decidam. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Abel fala, a gente precisa parar para ouvir, né? Tem que ser o próximo presidente do Brasil. Mas, enfim... Eu estou com o esgarbinho na questão da oscilação, porque vai muito da nossa expectativa, e a expectativa que a gente deposita, sobre jogadores que em temporadas passadas foram protagonistas absolutos, né? Absolutos. O futebol brasileiro tem trabalhado e outros times buscando jogadores de alto padrão, se reforçando, e por vezes o foco sai. O protagonismo permanece, mas o foco às vezes sai. Vem para o Scarpa aqui, que está jogando bola demais. O Matheus Pereira do Cruzeiro é diferente demais. O próprio Alan Patrick lá no Inter, né? Então você vai meio que tirando o foco, mas o Veiga continua o mesmo bom jogador. O mesmo bom jogador. Mas eu estou com o Scarpa, com o Sgarbi, que essa oscilação acontece com o zagueiro, acontece com o lateral, com o volante, com o meia, com o centroavante, com o técnico. E eu acho que ele está passando por esse momento. Então, eu não acredito que seja apenas e tão somente porque esteja sendo marcado, ou melhor marcado pelos adversários, mas é que rola uma oscilação. E é algo que a gente precisa ver com absoluta tranquilidade. E só para responder ao Ronaldo Giovanelli, os times mais faltosos da competição, em primeiro é o Palmeiras, em segundo o Inter, em terceiro o Vasco, em quarto o Fluminense, em quinto o Atlético Paranaense, sexto o Botafogo, sétimo Red Bull Bragantino e o Atlético ocupa a oitava posição. Pela sua atenção, meu maior muito obrigado e continue voando, jogo aberto. Só quero falar uma coisa do Galo. Por que a gente